Boa noite. Eleito o 5º melhor restaurante de culinária regional em Manaus, o Banzeiro Cozinha Amazônica é comandado pelo premiado chefe Felipe Schedler. O jovem empresário catarinense também comanda, junto com a família, os restaurantes Caboquinho e Moquém. E hoje nós vamos saber o segredo de tanto sucesso. Boa noite, Felipe. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Quanta honra receber um chefe prazer. premiado. E como você vai? Eu tô bem, estou ótimo. Obrigado pelo convite. Feliz com sucesso. Feliz por poder estar aqui, né? Uma cadeira tão cobiçada por tantos, é muito bacana. Verdade, Obrigado. já passaram muitos empresários por aqui, né? Agora me conta, você é catarinense, como é que um jovem catarinense entende tanto de peixe da nossa região? Me explica isso. Olha, eu moro aqui já há 16 anos e sabe quando você se identifica com um lugar? Assim, eu costumo dizer para os meus pais que a missão da vida deles foi de eles me trazerem para cá. E aí aqui eu me encontrei, né? Então nós somos de uma descendência de alemães. Maior cara de alemão mesmo. Maior cara de gringo, né? Que já mora no Brasil há muito tempo. Meus pais vieram para cá. Eu me apaixonei pela cozinha regional, a gente vai falar da minha trajetória, mas resumindo, eu comecei a entender muito disso, aprendendo e pesquisando com todo mundo. Então, se alguém me falava, eu sei fazer um bom peixe, eu ia lá e perguntava, como você faz? E assim que eu fui começando a aprender e a entender muito sobre tudo que eu sei hoje de cozinha regional. E aprendeu tanto que deu banho de cuia em muita gente que é de Manaus. Agora, você como eu acabei de falar, você é de Santa Catarina, nasceu na cidade de Maravilha. Teu pai foi transferido, trabalhava numa empresa de polo graneleiro do Grupo Magi. Exatamente. E foi transferido para a cidade de Itacoatiara, exatamente, no estado do Amazonas. Isso. Você, na época, era um adolescente. Era. Estranhou muito essa mudança? Estranhei muito, foi muito diferente, sabe? Eu acho que o Amazonas, ele é um estado incrível, né? Mas tinha muita diferença, porque eu vim de uma cidade com 20 mil habitantes. Então eu cheguei em outra cidade que também é relativamente pequena, que é Itacoatiara, mas que tinha uma visão de vida totalmente diferente, assim. Mas eu não sei, foi muito fácil para mim me adaptar, porque eu conheci pessoas muito boas logo lá, então eu fiz grandes amigos e eu pude ter uma experiência de Amazônia de uma forma boa e diferente. Sempre gostei muito de... Você tinha o quê? 14 anos na 14 época? anos quando eu vim, exatamente. Então, eu sempre fui muito comunicativo, tinham grandes amigos, a gente fazia várias coisas que lá na minha cidade não fazia, como pescar, como ir para mata, essas coisas, eu sempre gostei muito disso. Aliás, é uma característica do povo da região norte, né? Esse acolhimento. Exatamente. É comum ouvir pessoas de fora dizer que realmente foi muito bem acolhido, que se sentiu muito bem. E na minha experiência, eu acho que quanto mais no interior você vai, mais bem acolhido você é. Eu vejo, eu acho que talvez uma das maiores virtudes do amazonense é justamente essa simplicidade com as pessoas. Então, eu gosto muito de viajar pelo interior, parte das minhas pesquisas são no interior do estado. Então, quando eu vou numa casa de um ribeirinho, assim, se ele tem uma fruta, ele te dá. E isso no sul não funciona muito dessa forma. Já em Itacoatiara eu tive isso mais do que talvez eu teria em Manaus. Manaus eu tive, claro, foi ótimo, mas vir e ir para lá primeiro foi muito especial para mim. Foi o pequeno passo para chegar até Manaus. Exatamente. Né? Agora, em 2002, que é a época que seu pai chegou lá, Itacoatiara não tinha muitos restaurantes, lugares, né, assim, para comer. E foi então que seu pai teve a ideia de abrir uma pequena pizzaria para você tocar. Isso. Né? E ter também alguma coisa a mais para você fazer, né? Os meus pais, eles são muito empreendedores, assim. Então, quando eles começaram a ver que os amigos que trabalhavam na empresa vinham de fora e queriam ir jantar, tinham poucas opções na cidade. Aí eles ficaram nessa, nossa, vamos fazer isso. Não tinha um histórico familiar de restaurantes, nem de nada. Mas eu lembro que o nosso pizzaiolo dessa pizzaria de Itacoatiara era um mestre de obras, ele mexia com massa de obra, não com massa de pizza, né? Mas era muito parecido, né? E nós pegamos a televisão de casa, a geladeira de casa e abrimos assim para aquela época com um certo diferencial.
que era pizza com borda recheada, era cadeiras, mesas com toalhas, com balde, cerveja dentro do balde de gelo. Isso em 2002 em Itacoatiara era muito novidade, cidade pequena. Isso foi muito legal e indo porque logo fez bastante sucesso. Como era o nome da pizzaria? Big Pizza. E legal. A pizzaria existe ainda hoje, ela está lá. Mas no mesmo não é lugar, mais de vocês. Mas não é mais nossa. Nós vendemos já faz uns 6, 8 anos por aí. E esse foi teu primeiro contato com a gastronomia? Esse foi meu primeiro contato, assim, indiretamente com a gastronomia. Eu não trabalhava, de fato, na cozinha, no que eu fazia lá. Mas eu fazia as compras, né? Os meus pais, eles pensaram assim, quando eu fui lá, o Felipe vai estudar meio-dia, o que ele vai fazer o restante do tempo dele? Então, vamos colocar ele para trabalhar, ocupá-lo, exatamente. É bom porque te deu um pouco também da noção administrativa, né? Que isso é importante no negócio. Sim, exatamente. Hoje, eu te digo assim, que a gastronomia, ela funciona da seguinte forma. Quando a gente se forma na faculdade, nós temos um sonho. E esse sonho não sustenta um negócio. Então, se você tiver os dois, você precisa entender que um restaurante não é um sonho, é um negócio. Verdade. E se você tenta colocar isso dentro do outro, aí por isso que muito restaurante fecha. Acho que, e eu desde cedo tinha que aprender a comprar mais barato. Minha mãe ficava no meu pé, meu Deus, você comprou uma lata de molho por tanto, que absurdo. E eu tinha que ir atrás do mais barato em 2, 3 mercados, sabe, para tentar um preço melhor. Isso foi construindo toda essa história que eu tenho até hoje. Sucesso. Agora, falando em sonho, você me disse que o teu sonho era ser delegado da Polícia Federal. Nada a ver. Nada a ver comigo, né? Os caminhos te levaram por outros rumos. O que, afinal, fez com que você mudasse o teu caminho? Então, sabe, essa história de ser delegado sempre estava na minha cabeça, eu sempre fiquei com isso. E uma vez eu fui para o Sul, eu tinha um amigo que fazia Direito, né? Eu teria que cursar Direito, eu estava na época fazendo pré-vestibular, e ele falou para mim, Felipe, cara, eu acho que não tem muito a ver contigo. Olha, veja, ele tinha a minha idade, e ele falou, eu acho que você deveria pensar um pouco melhor, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu voltei para Manaus e ia ter a primeira turma de gastronomia numa faculdade daqui. Vi no jornal, estava folheando o jornal, eu olhei para o jornal e falei, eu quero fazer isso. E foi assim que eu entrei. Foi tudo bem, já tinha um pouco da pizzaria já no meu sangue, mas eu olhei e falei, quero isso e, sabe, coisa de Deus, assim, te coloca lá. Em 2009 foi quando apareceu a oportunidade do Banzeiro. Isso, exatamente. Naquela época também já tinha chamado um pouco sua atenção a cozinha amazônica. Aí que Você chegou, inclusive, a fazer um estágio em Belém. Isso, exatamente. Como foi essa experiência? Eu acho que desde Itacoatiara o contato com a cozinha amazônica foi grande, eu fiquei com isso na cabeça. Quando surgiu a oportunidade do Banzeiro, que na época era outro restaurante lá, eu fui para Belém, fiz estágios em Belém, e Belém, assim, eu devo muito porque foi aonde eu tive, assim, mais noção do que eu poderia fazer aqui, sabe? Eu não digo que eu sigo uma linha paraense, eu acho que os dois estados são muito ricos gastronomicamente, porém diferentes, mas são equivalentes, no meu ponto de vista. Mas lá foi um lugar onde abriu o meu universo, assim, minha visão de tipo, nossa, eu acho que esse é o caminho e Manaus vai funcionar bem. Agora, a culinária amazônica é uma das mais exóticas do Brasil. E também uma das que Manaus mais conservou as suas origens indígenas. Você é famoso por sofisticar os pratos sem alterar o sabor do peixe. Mas, cá para nós, qual o segredo do sucesso? É manter o foco e não diversificar? Eu acho que, assim... É óbvio que quando a gente fala em sucesso numa empresa, nós pensamos em qualidade, em serviço, tem várias coisas. Mas no ramo de restaurante, o que eu vejo muito, o começo do dar errado é quando as pessoas começam a colocar várias coisas dentro do menu. Então o cara tem uma pizzaria, de repente ele tem lá uma faixa, vendo banda de tambaqui. Isso não funciona. Não funciona. Eu acho que manter o foco, né? Quando nós abrimos o Moquém, que tem apenas 2 anos, por várias vezes, várias pessoas me falavam que eu tinha que ter outros pratos para chamar o público da noite, mais. E eu falava, não, é isso. E hoje o Moquém está indo super bem, mas porque tem que se manter. Eu acredito que a gente, quando se
se propõe aquilo lá, tem que aquilo lá até o fim. Os 3 restaurantes, tanto o Banzeiro, quanto o Caboquinho, quanto o Moquém, especificamente na linha de peixes. Exatamente. Os 3 têm a mesma leitura. Eu digo qual que o diferencial dos 3? Eu diria que o Banzeiro é uma cozinha mais tradicional, o Moquém seria uma cozinha mais moderna, mas não contemporânea, mais moderna. E o Caboquinho é uma comida mais clássica, mais tradicional também, mas num formato diferente. Uma comida mais para shopping, mais acessível mais também. acessível, exatamente. O que nós vimos na época que nós abrimos em 2013 é que a gente recebia uma pequena parte de turistas que vinham para Manaus. E se você andar no centro, você vê muitos turistas fazendo mochilão. Talvez esse cara não tenha dinheiro para ir para o Banzeiro, mas como que eu poderia oferecer uma comida legal para ele? Aí veio a ideia do Caboquinho de a gente fazer um prato, um restaurante que fosse mais acessível financeiramente, numa estrutura diferente, mas com preço diferente. A faixa de preço do Banzeiro é, por pessoa, uns R$70 um prato, né? 90 mais ou menos, 90. O Caboquinho é 35, sabe, por aí, é bem mais barato. Bem mais barato, Isso. É um prato já... E é um prato montado, super farto, que você come e fica super satisfeito. Assim. Todos os tipos de peixes também. Todos os tipos de peixe também. Segue Qual a mesma linha. Qual o carro-chefe, os peixes mais utilizados pelo restaurante? Olha, por exemplo, no Caboquinho a gente tem um sucesso absoluto vendendo sardinha, assim, é impressionante, né? Agora, dos outros, o Banzeiro e o Moquém é tambaqui. Tambaqui é o queridinho, não tem jeito, né? E é bom, né? Muito bom. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Não sai daí que o papo com o chefe premiado continua. Estamos de volta com esse bate-papo com o premiado chefe Felipe Schedler. Bonitão, jovem. Normalmente os pais lideram o negócio. No caso, você começou lá atrás na administração. Hoje você comanda mais o que vai ser servido, a elaboração dos pratos, a sofisticação na criação, e seu pai fica mais na parte administrativa. Você também tem um irmão, tem tua mãe. Como é a gestão do negócio, já que é familiar? Então, eu acho que empresa familiar é um grande desafio hoje em dia, porque eu lembro que até uns 4 anos atrás, assim, a gente brigava muito. E tudo bem, tem vários fatores que fazem uma empresa familiar brigar, no meu ponto de vista, mas às vezes é imaturidade, às vezes é quando os filhos talvez querem mudar muito, ou às vezes os pais são muito fechados, ou principalmente quando um quer entrar no setor do outro. Então, isso era um problema. Então, por exemplo, tinha dias que minha mãe via que tinha um estoque de alguma coisa, ela de repente estava lá fazendo um prato que eu não tinha passado por mim, ou um prato X estava em promoção e a gente brigava. Então, isso era clássicos da nossa história. Hoje, nós trabalhamos só nós 3, eu, meu pai e minha mãe. Meu irmão acabou se afastando, ele quis empreender em outro negócio no sul do país, ele saiu da empresa. Então, hoje, meu pai e minha mãe funcionam da seguinte forma. O meu pai, ele é totalmente responsável pela operação das casas, então... E restaurante dá tanto trabalho, assim? Muito trabalho. E assim, todo dia quebra alguma coisa, todo dia queima alguma lâmpada, é uma coisa impressionante. Então, ele é responsável por toda essa manutenção, ele é muito detalhista, então quando ele vai nos restaurantes, é engraçado, sabe? Se ele entrar olhando para a esquerda, ele sabe que na direita tem alguma coisa errada, né? Eu entro olhando para a direita, ele é um fiscal. Se eu entrar olhando para a direita, eu não vou ver o que ele vê. É impressionante, ele tem um olhar para isso que é muito legal. A minha mãe, ela é responsável pelo financeiro, por RH também, fiscal, então tudo isso fica na mão dela. E a minha mãe é a mais econômica da família, então tá super bom. Alguém tem que segurar, né? Alguém tem que segurar os nossos sonhos, né? Porque meu pai gostamos de sonhar e gostamos de coisas boas e às vezes ela põe o pé no freio. E eu fico com essa parte de criação, do cardápio, do menu, da comida, da gastronomia. Qual é o teu diferencial? Porque serve peixe em Manaus, quase todo restaurante serve, em qualquer lugar tem alguém vendendo peixe, um local vendendo peixe. O que você acha que destaca mais? É o tipo de elaboração, nessa sofisticação que você faz, nessa combinação de peixe com frutas, com
um pouco da culinária exótica eu acho assim que quando a gente fala de cozinha amazônica, o peixe ele é apenas um ingrediente de um contexto enorme de culinária, do que significa isso aqui, né? De tantos ingredientes que nós temos. Então, eu trabalho muito com os peixes, eu acho que o que deve ser um pouco do sucesso é a qualidade sempre do peixe. A gente sempre buscou uma qualidade, assim, o melhor peixe que a gente pudesse encontrar. A gente começou na época do banzeiro com alguns cortes diferentes. Então, em Manaus tinha muita peixe em banda, que é uma delícia, né? Banda de tambaqui, eu adoro. Mas a gente inovou com alguns filés, com um lombo, com a costela um pouco diferente de como tinha. Eu acho que esse foi outro fator. E também usando muitos ingredientes que até então Manaus, o Amazonas consome, mas não chegava muito à mesa do manauara. Então, por exemplo, hoje nos restaurantes a gente usa cumaru, que é uma semente que tem a cumarina, que ela tem um cheiro que lembra uma baunilha, é muito bom. Temos uma semente chamada puxuri, que é outra semente impressionante. Ela é uma semente com cheiro de especiarias, que é entre cravo, canela e menta. Então, para usar em sobremesas, em drinks, ela fica sensacional. A nossa farinha do Arini a gente compra só de um fornecedor, é uma farinha bem fininha. Aliás, por falar em farinha, enquanto muitos servem pirão, vocês servem uma farofa para lá de sofisticada. Eu adoro farofa. Com castanha, eu fiquei impressionada. Que realmente bom. Um sabor surreal. Então, parabéns. Obrigado. Então, eu acho que poxa, escolher uma farinha. Farinha não é tudo farinha. Tem as farinhas e as farinhas. E a forma de fazer. E a forma de preparo também. Então, assim, buscar uma boa farinha. Eu acho que eu sempre comparo como fazer hamburgueria, sabe? Tem muita gente que faz um hambúrguer e você pensa na melhor carne, na melhor salada, na melhor batata frita, tudo. E aí o pão, ele vai no mercado e compra qualquer pão e usa. Aí acabou. E aí ele acabou com o sanduíche, porque ele pensou em tudo, mas em algo que ele não iria processar, ele vacilou. E aí finalizar... E fica o pão. Então, assim... Não, pão não é tudo igual, pão é diferente, farinha é diferente, então a gente precisa olhar isso. Outro que é um ingrediente até um tanto quanto polêmico são as formigas. Então as formigas é um produto muito consumido, a gente tem no cardápio do banzeiro, temos. Que formiga? Aquela gordinha? É a formiga saúva, assim, tem vários tipos, mas ela tem um sabor de capim-limão impressionante, E é um sucesso, assim, todo mundo que vai lá, a formiga é um destino. As pessoas trazem alguém que fala, Carol, tem que comer a formiga. E se por um motivo não tem, porque... Sério? Os clientes ficam bravos. Nossa, eu trouxe o cara de São Paulo aqui para comer a formiga, como é que você não tem? Não, a gente tem a formiga lá. Caramba, essa eu não sabia. Agora, você participou do programa Masterchef em Manaus, né? Como é que foi a experiência? Foi sensacional, porque... Como foi aquele programa? Eu acho que eu lembro que naquela época, eu não lembro o ano exatamente, foi em 2015 ou 2016, mas foi o Masterchef que mais deu audiência antes de uma final. Porque sempre a final, a audiência e o segundo lugar depois da final, então tinha sido esse de Manaus, porque o Masterchef se propôs, e com uma ajuda também da Prefeitura de Manaus, eles se propuseram a fazer um programa totalmente diferente. Então foram alugados 2 barcos e a prova das 2 equipes era cozinhar nesses barcos navegando o Rio Negro. Então a gente passou embaixo da ponte, assim, Ana Paula Padrão estava com o megafone falando com as 2 equipes. Foi incrível. O visual é lindo. Nossa, foi impressionante. Mas é meio estressante, né? Você cozinhar naquele clima acirrado de disputa, né? O clima de disputa já é péssimo, terrível, né? Aí você inclui calor. Você inclui um barco desses regionais com uma cozinha totalmente improvisada. Uau. O vento, que apagava o fogo. E o problema dos ingredientes daqui. Porque assim, quando a gente olha uma farofa de castanha com farinha do Arini, manteiga e castanha, ela tem o seu valor, ela é deliciosa, existe uma sofisticação naquilo, mas é simples. Qual é o problema de quem não sabe cozinhar com os nossos ingredientes? Ele vai até a feira, ele fica encantado com tudo que ele vê e ele quer colocar tudo em todos os lugares.
Então, assim, na prova do MasterChef que teve aqui, antes de nós irmos para o barco, eu apresentei os ingredientes. Eles tinham uma mesa enorme, que eles podiam escolher o que eles queriam, as duas equipes, para daí cozinhar. Mas quando eu percebi, conforme eles foram cozinhando, era assim, a farofa tinha jambu, sardinha, castanha, aí o peixe tinha tucupi, tudo era muito intenso, né? E eu aí não podia você não consegue definir exatamente... Exatamente, fica uma mistura de ingredientes, verdade. né? E assim, eu acho que o que todo mundo me pergunta quando lembra desse programa ou fala mas é real mesmo? E olha, MasterChef é muito real. Porque os chefs são muito duros com os participantes, inclusive quando não está gravando, e o tempo é aquilo. Eu lembro que eles deram 1 hora e depois eles falaram, a gente vai dar 5 minutos a mais para as duas equipes, que as duas equipes estavam enroladas. E quando foi ao ar o programa, foi exatamente isso que foi ao ar. Deu 1 hora e depois tem lá 5 minutos extra para terminar e tal. Então é muito legal ver essa dinâmica, essa pressão toda. Enfim, senti isso na pele. Senti né? isso. Agora, falando nas tuas premiações, quais os pratos assim, mais premiados? Né? O banzeiro, sem sombra de dúvida, é a costela de tambaqui. Ela é Como é que ela é feita? Assim, não precisa dar os detalhes. Não, mas assim... mas o detalhe é que ela é muito simples. Assim, a gente só tempera nosso peixe com sal. Eu, por um tempo, usava sal e limão, aquela coisa toda, como as pessoas fazem. Mas eu comecei a perceber que o limão, essa história... Rouba um pouco o gosto. Rouba, deixa a textura do peixe um pouco mais dura. Essa história de, vai tirar o pitiu. Eu acho que peixe bom, peixe fresco, não tem isso, sabe? A gente não precisa. Então, a gente tempera só com sal e nós grelhamos ela no fogo, numa grelha especial que nós temos. E essa costela tem um sabor que lembra um pouco de churrasco, que é impressionante, assim. Eu acho que a costela de tambaqui é o grande X, e o assim. que é aquela costela de matrinchã? De matrinchã, né? Então, Nossa. A matrinchã também é um prato que nós vendemos muito, que é super gostoso. É um peixe gordo. Exatamente. A matrinchã vai muito bem na brasa, ela funciona bem porque ela tem muita gordura e por isso que aquela história da matrinchã na folha de bananeira é muito bom. Né? Assim, esses peixes daqui... Gente, quem é de fora deve estar com água na boca. Então, não é deve estar com água na boca e eu acho que não faz ideia. Sabe, quando eu comecei as minhas viagens pelo Brasil, eu fiz eventos, eu acho que... Os estrangeiros ficam maravilhados. Os estrangeiros é um capítulo à parte, mas no Brasil existe o preconceito de não gostar peixe de água doce. E por quê? E peixe liso também, né? Pois é, o peixe liso é controverso. O peixe de água doce, no sul, os peixes de água doce, lá em Santa Catarina, por exemplo, são criados em açudes. E esses peixes normalmente têm gosto de barro, é verdade. Então não são bons. E muita gente tem isso na cabeça. O peixe já sem escama, né, ou de couro, o Pará consome largamente. O Amazonas que não consome muito, mas o Pará, por exemplo, o filhote não tem escama e é um grande ícone da região, né? O que se explica, até onde eu sei, é que aqui a fartura do peixe de escama é maior, diferente do no Pará, e tem essas duas diferenças de consumo. Agora, não existe nada mais bonito do que ver um gringo comendo a nossa comida. Esse ano passado eu fiz um evento para a Embaixada Brasileira. Lambendo os dedos. Eu fiz um evento para a Embaixada Brasileira em Washington. E aí a gente combinou que por uma semana, quem não fosse convidado da Embaixada, poderia ir jantar num restaurante que estava aberto e tinha uma semana de um menu meu lá. Foi um pouquinho mais de uma semana. Começou numa sexta e terminou no outro domingo. E eu levei... A gente fez um projeto de guerra aí, porque eu levei 400 quilos de comida para Washington. Uau. Foi tudo como mala diplomática, porque era para o embaixador, e o exército ajudou a gente, enfim. E levei todos os peixes, tudo, e a gente fez esse jantar lá, a pessoa pagava um menu lá e tinha 5 pratos. E em todas as mesas que eu ia, me chamava muita atenção, assim, o quão impressionados com as histórias eles ficam, principalmente o americano, ele quer ouvir a história daquilo, e a surpresa do sabor, de conhecer algo novo, algo inusitado, sabe? É uma lindo. Comida exótica mesmo, né? Mas é lindo, sabe? A comida, ela tem muito sentimento. E a gente precisa olhar esse sentimento, né?
a gente acabou de falar da farinha, você pensa um pouco. Quem já foi no roçado de farinha sabe como é difícil plantar macaxeira, esse sol é horrível. Depois que tu plantou, que tu colheu, tu tem que ainda torrar naqueles tachos que é super quente. Mas aí o resultado é maravilhoso. Mas o resultado é sensacional. Mas, ou seja, 100 gramas de farinha tem que ser valorizado. E os planos para o futuro, Felipe? Você tem 37 anos, casado ainda Tenho não, 32 né? anos. 32? Não sou casado. Ah, não é 37, 32. Tem cara de menos mesmo. Então, os planos para o futuro, tem uma coisa que eu não te contei ainda. Ah, é? Mas esse programa, ele foi aconteceu algo muito especial nele. Desde que eu assisti esse programa, eu consegui um investidor que a gente vai... Eu vi o programa, eu falei, cara... Que programa? O Band? O seu Uau, programa. Que maravilha! Foi um programa que eu nunca mais vou esquecer. Então, assim, o dia que você me convidou, eu falei, gente... Sério? Ah, tô apaixonada. Foi incrível. Que legal. E é um projeto... Olha, ganhei o dia. É um projeto sensacional, não posso contar ainda, mas que a gente está fazendo. E é um projeto que, claro... Vai me dever a próxima visita. Eu vou te dever a próxima visita para te contar desse projeto. Valeu, Felipe. Obrigado. Adorei o bate-papo. Sucesso para você. Um abraço para o seu pai. Que bom que as pessoas de fora valorizam todo o potencial que a nossa região tem. Sem dúvida, muito. Obrigado você pelo convite. Sucesso, viu? continuado. E a você que nos acompanhou aqui no Band Entrevista, muito obrigada pela sua audiência. Estaremos de volta no próximo sábado. Até lá.